começando outra classe muito importante do curso de saúde Uma Vida em Abundância. Queremos dar a bem-vinda a você outra vez a esta classe do estudo da importância de recuperar sua saúde. Hoje temos um tema muito importante que é o tema da água e da importância para sua saúde. Algo que parece muito sencillo, pero a la vez importantíssimo. Muito bem, hoje então este é o tema que está em la pantalla, el agua. Querido hermano, nosotros venimos de um ambiente líquido, desde el ventre de la mamá. Então, mis hermanos, nosotros entendemos que agua, algunos dizem, é vida. Claro que não participamos desta frase porque vida é Deus, Deus é vida. Pero água hace parte del paquete divino como uma poderosa medicina. E vamos ler alguns textos muito importantes de que a água incluso nos ajuda a eliminar a necessidade de los químicos, fármacos e drogas. Então, vamos a trabalhar em este tema hoje de la importância del agua. Quando miramos por decir la base de la célula, e miramos que o Senhor, nosso Criador, não solamente é um Deus de religião, mas é um Deus científico. Ele criou a matéria, Ele criou o polvo de la tierra, Ele criou a base de la matéria. E quando vemos os ingredientes, os elementos que formam os elementos de la matéria, encontramos que o Senhor ha criado em grande quantidade, mis hermanos, o oxígeno, o carbono, e também o hidrógeno. E, mis hermanos, e aparte o nitrógeno, pero esses quatro estão em quase todas as coisas, o 99% encontramos esses elementos. E que interessante que H2O, hidrogênio e oxígeno estão para combinados formar el agua. Portanto, que vemos então que nosso planeta, a diferença de Marte, de outros planetas, de nossa galáxia, o planeta Tierra tem vida porque tem muita água. Um terço de nosso planeta está composto de terra e lo demás é muita água. Então, se você vai à página 2 de nosso estudo, aí colocamos de que, pues quando passamos aqui em Arizona, pues passamos em Nuevo México, há um deserto terrível, não? A terra está como que está assim como temblando, porque está ressecado, desidratada, a terra está ressecada. Portanto, meu querido irmão, nada pode nascer aí, nem lechuga, nem tomates, não há frutales, não há nada, a não ser escorpiões, serpientes. Então, se necessita para entender que há um Edém que Deus construiu, aí ao princípio, Ele colocou muita água. Por isso que agora muitas pessoas estão enfermas, porque não podemos entender todavia a importância de hidratar o corpo, hidratar a célula. E aí passamos cremas e passamos tanta coisa para colorir, para pintar, porque para mascarar o que está dañado por detrás, uma pele ressecada, unhas ressecadas, um corpo desidratado, células que estão em vejez precoz, riñones que não funcionam, tem que fazer diálise por falta de quê? De água. Então, agora, bueno, eu estou aqui dando o exemplo, não? Eu estou falando, pero tomando minha água. Temos que tomar água, meu querido hermano, sempre, desde a manhã hasta a tarde. E isto, meus irmãos, vamos aprender agora a importância da água em este programa de hoje. Assim que vai compensar que você ha venido à reunião de hoje, porque vamos estar estudando então a importância da água. Bueno, vamos então ler na cita bíblica o livro de Isaías. Lo encontramos esta cita na página 2, Isaías 35, versículo 7. A la página 2 você encontra esta cita, está escrito Isaías 35 e o versículo 7. El lugar seco se convertirá em estanque, e el sequedal de manaderos de águas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas e juncos. Aqui miramos, mis hermanos, que Deus hizo uma promessa. Nuestro planeta está em uma regressão, em um estado, mis hermanos, de
alarme, porque a vida, mis hermanos, está em peligro em este planeta. Todo está poluído, todo está contaminado e, portanto, o Senhor, mis hermanos, vai recriar nosso planeta, pero Ele espera que nós aprendamos a cuidar bem, mis hermanos, de la casa onde vivimos e vamos começar, então, a entender o benefício de cuidar del agua e tomar água por adentro e também fazer o uso de água por afuera. Vamos então a la página número 2. Aqui diz assim os benefícios del agua fria. A água fria, quando mencionamos, não é água gelada, pero água comum, água normal. Bueno, aí está a lista, a página 3 diz assim: estimula as defensas, aumenta o estado de alerta, previene resfriados, estimulam hormonas que atuam contra a depressão, acelera o metabolismo, despeja a mente, reafirma a piel, evita a caída del cabello. Eu quero perguntar se você conhece uma companhia, por seguro que conhece ou ha escuchado, de uma companhia que cobram muito dinheiro para que as pessoas possam adelgazar. Esta companhia promete que a pessoa vai perder peso tomando seus produtos, pero em realidade o que esta companhia faz é cobrar muito dinheiro para ensinar a pessoa a tomar água. Le põe a pessoa com uma botella grandota desde a manhã todo o dia estar tomando água e a pessoa começar a tomar este líquido, claro que põe seu polvo aí também e mescla o polvo e está tomando, e eles lhe mencionam que é o polvo que está fazendo o efeito, quando em realidade a pessoa tomando muita água vai hidratar a célula, hidratar a piel e dar as condições para que as mucosas empiecem a trabalhar de maneira correta outra vez. Então, meu querido irmão, pues quando vamos a estudar anatomia e fisiologia, pues você vai mirar que há um tanto de 5 litros de líquidos que se estão moviendo dentro do corpo. Está a sangre circulando, temos sales biliares, temos a insulina, jugos gástricos, temos tantos líquidos que estão mesclando-se para conduzir todos os processos do corpo, do metabolismo. Aí está o esperma, estão as enzimas, estão todos esses líquidos, todos eles funcionando porque está a presença da água. Por isso é muito importante quando uma pessoa vem com nós outros a uma cita privada, pois nós outros lhe proponemos um programa de desintoxicação. Pero eu lhe pergunto, se vamos desintoxicar o corpo, lo vamos desintoxicar com cerveja, com sodas? Não, meu irmão, o que necessitamos é entender a importância do uso da água. Este é tão importante que nós outros encontramos quando vamos à palavra de Deus que Jesus, ele menciona que el que a ele viene será como rios de água viva, quer dizer, uma grande quantidade de água. Quando eu passo aqui por el deserto em Arizona, em Nuevo México, eu me acordo quando eu ia à cascada de Iguaçu, allá em Paraná, Brasil, e que toneladas e toneladas de água caindo, e agora o ruído ensurdecedor de esta grande quantidade de toneladas de água caindo. Assim é a abundância de nosso Criador. Ele tem grande abundância de bendições para nós outros. Por isso, meu querido irmão, então, vamos falar um pouquinho da importância da água. Podemos, como mencionamos, usar a água adentro como afuera. Quando mencionamos de los fosfatos que compõem o gene, que formam a genética ou o genoma humano, mencionamos de frutas e também mencionamos de vegetales. E a parte da água, porque as frutas e os vegetales são grande quantidade de água. As frutas e vegetales. Há frutas que são frutas jugosas, como a piña, os cítricos, não? O mesmo melão. Pois se você le põe a uma máquina, al extrator de jugos, você vai mirar que a maior parte não é a fibra, é o água. E quando comemos essas frutas e esses vegetales,
O que o corpo está tratando de assimilar é o líquido que está aí mesclado com as enzimas, com os fitoquímicos e com os nutrientes, vitaminas e minerais. Portanto, meu querido hermano, agora devemos aprender a importância, então, de comer corretamente e tomar os líquidos de maneira correta. Por isso, então, tomar é interno, água internamente. Pero podemos usar a hidroterapia também para uso externo. Chorro, contrastes, frio, caliente. Vamos então a la página 3, mirar os benefícios del agua caliente, ou melhor, el agua tibia, ¿no? Relaja os músculos, disminuye la tensión, alivia la migraña, disminuye la hinchazón, reduce la ansiedad, descongestión nasal, remueve toxinas y abre los poros y limpia la piel. Qué bonito estudiar esto entonces y saber que nosotros dependemos del agua, porque de la misma manera como el planeta Tierra, le mencionaba hace un momento, es 2/3% agua, un 70% de agua, también de la misma manera nuestro cuerpo. Entonces, mi querido hermano, si tomamos agua, la sangre se va a producir con una calidad correcta y también en una cantidad correcta. Por tanto, si estamos deshidratados, la sangre se queda densa, se va a congestionar y ahora vamos a tener entonces un problema de estagnación de la sangre. Y por eso, con la sangre sucia, contaminada, y ahora tenemos un hígado contaminado, riñones contaminados, tenemos ahora problemas en la piel. Por eso, mi querido hermano, también ahora va a haber estreñimiento, dolor de cabeza, va a haber fermentaciones que contaminan la sangre, todo por deficiencia de este líquido tan precioso. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos tomando suficiente agua? Bueno, una de las cosas es que debemos ver la coloración del agua. Si usted mira, el agua es incolor. Entonces, si yo voy a urinar y miro que la orina está muy amarilla, muy espesa, o que incluso hay ahí una coloración emblanquecida flotando como gordura, y si tiene un olor fuerte, peor todavía, es una alarma de que debemos tomar más agua. Claro que siempre a la mañana no va a estar la orina así incolor, a la mañana siempre hay una manera un poco amarillenta del agua y por tanto debemos a lo largo del día tomar mucha agua. Entonces usted está mirando, nosotros debemos tomar un porcentual de agua que pueda nutrir no solamente el riñón o el estómago con el agua, pero más que todo la célula. Le voy a dar un ejemplo bien práctico para ver cuál es la manera correcta de tomar agua. Vamos a imaginar que yo tengo aquí una tierra resecada. Por tanto, si yo despejar esta agua a esta tierra, pues está un torrón, está resecado, como una piedra de tan dura la tierra. Y si yo derramo 1 litro, un ejemplo, de agua aquí a esta tierra, pues esta agua, como está muy duro la tierra, pues se va a escurrir y si voy a perder toda esta agua, no voy a aprovechar nada. Y si yo voy a romper esta tierra, voy a ver que aquí está completamente seco, porque el agua no ha penetrado. ¿Por qué? Lo tomé de un trancazo, glu, 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 glu. Pero a la vez si voy a poner un gotero así, ping, ping, ping. Y si voy a dejar esto todo el tiempo, 1 litro de agua, pero goteando, a la vez cuando termina este litro de agua, y yo voy ahora a la tierra y voy a remover la tierra, yo voy a mirar que toda esta agua no se fue para un lado. Esta tierra fue absorviendo poco a poco esta agua y por tanto la absorbemos toda. No sé si usted entendió la explicación, pero entonces la manera correcta es ir tomando poco a poco,
ter um hábito de ter com nós uma botella e ter este hábito de todos os dias, quando está caliente e quando está frio, ir tomando água. Claro que com o calor, trabalhando ao sol, uno toma mais água, incluso a sede é maior, pero também quando está frio, o corpo requiere de água para desintoxicar e devemos ter uma botella com nós. Los niños, mis hermanos, no tienen hábito de tomar agua. El hábito se forma. Tenemos que a la vez que el niño despierta a la mañana, ya tener ahí un vasito con un poquito de agua, con algunas gotas de limón, para ir habituando el niño a desintoxicarse por la mañana. Si usted mira a un niño, especialmente los niños que comen por la noche, ese es un veneno. Ya mencionamos que por la noche el cuerpo tiene que relajar, descansar, pero a la mañana uno tiene un mal aliento, mal olor a la boca. Entonces es excelente cuando tengamos la oportunidad de despertar a la mañana, lo primero que hacer tomar agua, pero tibia. Agua tibia y poner unas gotas de limón, ir aumentando, después un limón entero, y se puede poner 2 limones, el jugo fresco de 3 limones, no pasa nada, a no ser que tenga gastritis crónica. Entonces, mis hermanos, estamos mirando de que devemos aprender incluso a tomar água. Mira, se você se acorda, eu coloquei uma cita algumas classes atrás, de 2 de Coríntios 5:17, que diz: se alguno está em Cristo, é nova criatura, as coisas viejas quedaram para trás. Todo se hizo nuevo. Entonces tenemos que aprender a tomar agua. Entonces no podemos ahora, escucha bien esto, no podemos estar comiendo la comida, comiendo el sólido, algo caliente, y ahora ir a la vez, al mismo tiempo comiendo y tomando. Esto produce un choque térmico al estómago. El estómago tiene que frenar la digestión, paralisar el proceso de absorción, e tem que primeiro acalentar o frio del líquido para poner todo a la mesma temperatura, porque a comida está caliente, a água está fria, ou a limonada, ou a soda, ou o que seja, e o estômago tem que paralisar as digestiones. Isto maltrata o estômago, estressa o estômago e, portanto, nos vai trazer complicações como gastrites, dispepsia, gastrites, todos os problemas que hoje a gente tem a nível intestinal. Por isso temos que tomar o líquido primeiro. 30 minutos antes de ir comer o sólido, a comida caliente, pues tomamos el agua normal. 30 minutos antes, não somente el agua, a clorofila ou o jugo fresco, o que vamos tomar deve ser tomado promédio de 30, por lo menos 20 minutos antes, porque o líquido se hace digestión ou assimilação de maneira rápida, mais que todo porque a água não digiere, o corpo lo assimila de maneira direta. Que maravilhoso é o plano de Deus. E você disse: ai, pastor, eu me olvido de tomar água antes. Bueno, então hay que esperar 2 horas depois. Pero se você não tomou água antes, agora você está comendo e diz: ai, me atora a comida, ai, eu não consigo comer, me vou ahogar. Por quê? Porque tu corpo está gritando, uma alarma, gritos, água, água. Portanto, meu querido irmão, desde que amanece o dia, devemos adquirir o hábito de tomar água. Bueno, temos muita orientação aqui em este material, pero quando decimos água, a la página 6, estou haciendo referência a la página 6, não quer dizer café. Café tem cafeína, café desequilibra o sistema nervioso, café altera a mucosa e o pH do estômago. Portanto, meu querido irmão, produz irritação, gastrites, inflamações e também, a la vez, produz desequilíbrios e transtornos mentais, como insônia e outros problemas de depressão. Portanto, eliminamos agora o café, eliminamos as sodas, o açúcar refinado, as bebidas coloridas e com cafeína, com teobromina, com tantas inas, e agora tomamos água pura. Água pura. Isto é el elegir de la larga vida. Portanto, mis hermanos, se nós habituamos por dizer eu a la mañana, a la vez que despierto, tomo água tibia, pero pouco mais deste
meio litro. Eu creio que cerca de 1 litro, eu tomo cerca de 1 litro a la hora que despierto, pero não assim, glu, 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 glu. A la vez que vou a orar, eu tomo meio vaso, a la vez que termino de orar, tomo outro meio vaso, vou ler a Bíblia, aí tenho arriba um outro vaso cheio, vou tomando pouquito a pouquito, allá quando termino de mi relação com o Senhor, de orar, ler os livros, pues agora vou comer, pero já tomei toda a água, assim que já não tenho sede. Então, mis hermanos, agora, antes do almoço, a las 10, 10:30, 11, empiezo outra vez o processo, água e água e água, e a la vez que vou comer, a la 1 ou a las 2, que é meu horário de comer, pues já tomei toda a água, já não tenho que tomar água com a comida, porque devemos tomar a água antes da comida. E isto, meu querido irmão, te vai fazer um bem tão grande, a la vez que agarre este hábito, que você vai mirar que todo o processo de desequilíbrio intestinal, aí gastrites, úlcera, todo isso se rompe e se regressa a la normalidade. Eu tinha gastrites nerviosa e eu cheguei ao ponto, mis hermanos, de ter que dormir sentado em um sillón porque não podia acostar-me à cama de tanto calor e inflamação que tinha. Pero hoje, por la gracia de Deus, eu posso dizer que o Senhor me ha sanado. Então, temos que agora venir outra vez ao Senhor e aprender os benefícios da água pura, pero por la noche já não vamos tomar água, porque se tomamos água à hora de dormir, vamos estar toda a noite caminhando ao banho, à cama, de la cama ao banho e não vamos poder dormir. Portanto, o indicado é tomar muita água ao despertar por la manhã. Eu quisiera falar um pouquinho, já que estou falando de água, pelo tempo me gana, falar sobre os riñones. La medida del tiempo de vida, si voy a durar o vivir 50, 60, 80, 100, 110 años, va a depender de las condiciones de los filtros que tenemos, llamados riñones. Y los riñones solamente podrán dar larga vida al cuerpo si están limpios, porque son filtros. São filtros. Por isso decía nada de café, nada de sodas, Gatorade, essas bebidas energéticas, todo isso temos que poner a um lado e principalmente este álcool, cerveja, vinho, todo isso destrui o hígado e os riñones. Portanto, a tomar água. A la vez que já temos um problema sentado, agora você já está haciendo diálise, todavia há esperança, todavia Deus tem poder e pode curar-te, Deus pode romper com a maldição, com a enfermidade, sacar-nos aí del poço de enfermidade e levar-nos outra vez a la bendición. Portanto, mi querido hermano, hay que orar, pero hay que obedecer el plan del Señor. Como mencionaba, ahí está el caldo depurativo, usted puede tomar, que es también el agua de los vegetales, la sopa orgânica, ¿no? Todo isso está cargado de nutrientes, cálcio, potássio, magnésio, todo isso para ajudar em el processo de reparação de los riñones. Você pode fazer a diálise caseira, podemos ensinar-lhe também como fazer, e isto todo, mis hermanos, hace um equilíbrio por este processo de osmosis, quitando a basura, as toxinas, todo esse excesso de químicos que temos no corpo e colocando outra vez que esses filtros possam regressar a funcionar. Esto es algo maravilloso. Bueno, hablando de la hidroterapia, hay muchas citas aquí a la página 7 que me gustaría que usted diera una mirada, pero a través de la hidroterapia, mis hermanos, podemos ayudar a controlar la presión, controlar la temperatura, inducir una fiebre. Hay muchas bendiciones a través de la hidroterapia. Pero hablando también de tomar, no podemos olvidar de la infusión de tés, pues tenemos la manzanilla, la menta, hay varios tés que podemos para dormir, descansar, la tila, tenemos la valeriana, la cava, várias plantas que podemos usar à la noite. Não tomamos muita água, pero tomamos um tezito para poder dormir relajado, profundo e de maneira correta. Então, quisiera dizer que a la página 6 você tem bastante sugerências para incrementar o uso del agua. E, mi querido hermano, então, se você vem aí a la página 7, temos aí as quantidades de água que devemos ter ao corpo humano. Queremos, então, concluir dizendo algo muito importante, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Já leemos várias citas
E isto quer dizer, mis hermanos, que este templo tem que estar limpio, porque a palavra de Deus diz em Daniel 8:14, e el santuário será purificado. E disse assim Daniel 12, versículo 10, muitos, não todos, muitos serão limpios, emblanquecidos e purificados. E que é que nos purifica? La sangre del Cordeiro e el agua. Al átrio del santuário, mais adelante vamos estudar todo isso que estamos falando. Havia dois muebles, um altar de holocausto, onde era derramado a sangre del animal, que representa a sangre del Cordeiro de Deus, que quita o pecado del mundo, pero a la vez também tinha um lavacro ou uma vasija com água, que significa, mi querido hermano, a limpeza que devemos ter para acercar-nos a la presença de Deus. Não é isto maravilhoso? A la misma puerta del local que Deus coloca para que pueda ser restaurada nuestra relação com Ele, está el agua como símbolo de quê? De limpeza. Portanto, mi querido hermano, temos que aprender como tomar água, quando tomar água, quanto tomar de água, para que podamos dar a la célula a capacidade de receber a oxigenação, a nutrição e eliminar os detritos ou os desechos de la célula. Quando não tomamos suficiente água, mi querido hermano, a sangre está contaminada, é como uma alberca, uma piscina que está cargada de urina e de excremento. Como pudiéramos invitar uma visita a venir a nadar a uma alberca, uma piscina que está cargada de contaminação? De la mesma maneira, a célula necessita um ambiente limpo, um ambiente apropriado, em um pH equilibrado, para que ela pueda manter-se sana e pueda se proporcionar a sanidade para o corpo. Assim, mi querido hermano, que agora nos toca, como disse a palavra de Deus, desintoxicar-nos. E eu vou terminar com esta cita bíblica que está em el livro de 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Dice assim a poderosa palavra de Deus, 2 de Coríntios 7, 1. Assim que, amados, puesto que temos tales promessas, que dice a palavra, limpiémonos de toda contaminação. Há uma observação, qual contaminação? Seguimos leitura. De toda contaminação de carne e de espírito, perfeccionando a santidade em el temor de Deus. Portanto, mi querido hermano, mi querida hermana, de la misma maneira como uma madre que ama a seu filho e lo mira sucio, lo va a lavar, lo va a cuidar, também Deus quer lavar-nos, quer purificar-nos e quer cuidar-nos. Querido hermano, Deus nos ama e por isso disse a palavra, limpiémonos de toda contaminação de la carne, del cuerpo e também del espírito. Assim como limpiamos al cuerpo, limpiamos la mente, porque devemos perfeccionar nuestra vida en la santidad y el temor de Dios. Que Dios te bendiga mucho, que a partir de hoy usted tenga siempre a la mano el agua para tomar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, que maravilhoso, Senhor, que en las cosas más pequeñas podemos ver tu mano para sanar y levantar este cuerpo que es el santuario del Espíritu Santo. Bendice a los enfermos, Senhor. Guarda-nos del mal. Prepara-nos para tu reino e para tu venida. Te lo pedimos todo por Jesus. Amém.